impostos, muito se fala, claro, no nosso mercado investidor, de ações, né, sobre a questão da taxação dos dividendos. Sim. Vocês acreditam que vai acontecer isso e seria algo para já 2023? Como é que as empresas podem driblar isso? Para quem investe, está nos acompanhando aqui, investe pensando em dividendos, Uhum. é um motivo de preocupação ou É, não fica preocupado? a tributação de dividendos em si, ela não é ruim, porque no mundo todo você tributa dividendos. O problema é você tributar, as 2 coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma carga tributária gigantesca, ou seja, o empreendedor, antes de ganhar dinheiro, antes de ganhar ter lucro, ele já está pagando muito imposto, e aí é por isso que o dividendo, na hora de distribuir na ponta final, ele é isento. Não faria sentido você tributar muito e tributar também depois na hora de distribuição. Não, e faz sentido tributar dividendo também, porque tem muita gente que, tipo, ganha tudo na empresa e recebe tudo como dividendo, então paga zero de imposto de renda. O Sim. mercado financeiro usa muito isso, né? É. Então, assim, não faz sentido que você pague também imposto que seja 15%. Só que, se você aumenta o imposto em cima do dividendo, coloca 15%, que faz sentido, você precisa reduzir em outro lugar, senão você está aumentando a arrecadação do governo e cai naquele negócio, né? Mais governo, mais inflação, mais gastos, digamos, não muito produtivos, né? Não, com uma produtividade baixa. É. A ideia é um pouco assim, imagina o seguinte, se você reduz a tributação do empresário, da empresa, e você aumenta aqui embaixo, você estimula esse dinheiro voltar para a economia, né. Então, você tendo uma operação que é mais rentável, você vai contratar mais gente, você vai reinvestir esse dinheiro e desestimula um pouco a distribuição para enriquecer o empresário, o acionista. Essa é um pouco a lógica, vamos dizer assim, por detrás disso tudo. Mas, então assim, eu acho que vai vir a reforma tributária. Parece que tá muito difícil ler esse governo, né? Porque vem uma notícia A, depois vem uma notícia Z. A gente ainda vai ter que aprender um pouco como é que vai ser esse governo em termos de saber medir um pouco as declarações, né? Na semana passada e retrasada, a gente teve um monte de notícias, assim, catastróficas que no dia seguinte o cara, ele mesmo se desmentiu, né? O ministro da Previdência falou que chegou a falar que não Cada tinha. ministro assumiu e falou uma coisa, né? É, Cada um falou o que queria, aí depois o Lula juntou todo mundo e falou: "Ó, pessoal, beleza e tal, mas vamos com é, calma, vamos conversar antes de falar, né?" um dos grandes problemas é a questão da Previdência, né? Hoje, um dos principais gastos hoje do Estado é a Previdência. Você entra lá, um ministro da Previdência, e fala que não tem déficit na Previdência, você fala assim, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo, né? Então, eu acho que vai ter vamos torcer agora para. O que a gente tem que torcer, eu acho, nós, né, Pra bolsa empresários, subir. investidores e tudo mais. A gente precisa primeiro torcer que haja uma boa comunicação do que está sendo feito, né, em termos assim, para onde esse governo está indo. Torcer para que de baixo, né? Eu tenho visto algumas notícias boas de que, por exemplo, a Tebet já trouxe para a equipe dela pessoas mais bem qualificadas. Então, são pessoas que têm um alinhamento mais parecido com aquilo que a gente está falando aqui, que é importante para um país como o Brasil: responsabilidade fiscal. O Brasil não pode gastar mais do que arrecada. Senão essa bomba vai estourar em algum momento, né? Os A juros explodem, inflação. inflação, juros e tal, e aí você entra num problema que chama dominância fiscal, que é o pior dos cenários. E tem que torcer também que a gente tenha alguma boa oposição. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro perdeu essas eleições, mas o bolsonarismo ganhou essas eleições. O PT perdeu essas eleições, mas o Lula ganhou. Ou seja, o Lula é muito mais forte que o PT, né, e o Bolsonaro é mais fraco que o bolsonarismo. É muito louco isso, né? Acho que talvez muito por conta esse embate que ele teve muito grande com a imprensa, também com as declarações que ele fez. E aí eu pontuo principalmente a questão aí de pandemia, né, que foi um erro muito grande, eu acho que a postura dele. 90% da população é a favor da vacina, ele vai lá e fala que é contra. Então, assim, não é muito inteligente você fazer isso, por mais que você lá dentro Ele foi contra acredite. vacinar criança. É. Fala, cara, Então, o e aí, Brasil é um dos países que mais vacina no mundo e ele era, é, cara, assim, foi inacreditável. então, assim, a gente tem que torcer também que a gente tenha bons representantes lá na Câmara fazendo boa oposição, né? Então, assim, o governo nem começou, aprovou aumento de salário de deputados e de ministros, Eu assim. vi hoje isso. É, sabe, foi eleito com o aumento do salário mínimo, a primeira coisa que eles fazem é aumentar ministro e deputado. E vai faltar pro salário mínimo também, parece. Eles vão ter que aumentar menos, porque senão não vai caber Né, no já aumentou orçamento. menos, aumentou Ah, menos do que a contribuição. O piso, né, do INSS é maior do que o salário mínimo.
Mas espera aí, eles anunciaram, porque eles têm que anunciar, né, no primeiro dia do ano, né, o novo aumento do salário mínimo. Então já vão reaver isso? Já foi Pode ter que anunciado? ser menos. Eu não tenho Acho que foi certeza um se já pouco. foi. Eu não lembro se eles já anunciaram ou não, mas Não, tem que ser hoje um pouco anunciaram menos que do que eles vai ter queriam aumento antes. do salário de ministro. Hoje eu tava vendo Não, lá. acho que Não, salário 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 mínimo. Salário Acredito mínimo que pra sim, já população. foi. Eu não sei ao certo, não. Sim. Porque eles colocaram um pouco acima da inflação, se eu não me engano. Acho que é Hoje saiu. 8%. Né? A gente teve uma inflação de 5,6%, deve ter um juro real de 2%. Tô falando sem ter certeza dos números. Mas então talvez eles vão ter que descer aí para próximo da inflação. Né? Mas vocês gostaram da equipe econômica montada pelo Não, Fernando PS. Haddad? Não. Não. Abaixo dele, perto do que esperava o Meirelles É. e Pércio Tem até o Arida. meme, né? O cara tira o gorro, assim. Daí tem um cara com gorro, a ministra tá fazendo Henrique Meirelles. O cara tira o gorro e é o Haddad. Assim, o Haddad é... Assim, deu o óbvio, né? Muita gente já falava que ia ser o Haddad. O Lula já tava, digamos, preparando, assim, o mercado para colocar o Haddad. Sabendo que o mercado não queria o Haddad, mas o Lula não tem... Não tá preocupado com isso, né? Não, ele não tem um próximo candidato para colocar no lugar dele, né? Então ele precisa, como é que eu falo? Preparar alguém, né? E parece que é o Haddad. Pra porque daqui, se o Lula- 4 anos, né? Também O Lula ele já tem tá que com ter idade alguém. avançada, né, Carol? Sim, Então, é. se ele vier a falecer aí daqui uns anos, ou não tiver mais saúde pra conseguir estar ali na presidência, o PT, teoricamente, não tem uma outra figura tão forte pra conseguir se perpetuar no poder, Vai né? tentar colocar o Haddad. Até porque o Alckmin não é petista, né? Então ele também não vai se dar. A gente já viu isso, né? O pessoal não. O PT mesmo não deixa os caras de fora entrarem. Então, Quem vocês acham que pode vir forte aí pra 2026? Eu torço pra Putz, vir o Zema e o tomara. Tarcísio. Tomara que Tem os que ver dois. como também o Tarcísio vai conduzir, né? Sim, Eles é. dois. Seria legal, né? Mas- Tarcísio, Zema e talvez um Paulo Guedes de volta aí como ministro da Acho que o Paulo Economia. Guedes não volta mais. Acho que ele tá traumatizado, É, né? Não, um acho pouco que não vai A provável. gente perdeu Não. o Paulo Guedes, que era... Mas nossa, tem assim, muita falar, gente excelente. Tem muita boa, gente tem boa. muita gente Assim, boa. pra ministro da Economia liberal, tem muita gente O boa. duro é político bom, que saiba falar, É. que convença o povo. É. Porque assim, o Henrique Meirelles tentou ser presidente, mas ele teve, sei lá, 0,1% de votos, né? Ninguém quer votar no Meirelles, porque ele não consegue falar. O Lula já faz isso muito bem, né? O Lula é Entendeu? bem político, é bem popular, né? Tem Agora- uma piada também que o pessoal fala que se o Lula fosse de direita, o Brasil seria a Suíça já. Agora, a questão da bolsa, né? Vocês acham que a bolsa tá barata? E com o Lula, quais são os setores que vocês acreditam que é importante o investidor olhar agora? Acho que o negócio que é mais importante na bolsa hoje é o juro. O juro no Brasil é o maior juro do mundo, o maior juro real do mundo. É basicamente os juros menos a inflação. Então a diferença entre os juros, o CDI, e a inflação é o juro real. Do Brasil é o maior do mundo. Porque tem muito, tipo, a Argentina, sei lá, deve ter o juro 80%, só que a inflação é 90%. Então o juro real é negativo. O Brasil é o maior juro real do mundo. E esse é o grande problema do Brasil. E se você pegar e analisar os governos, sei lá, Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer e Bolsonaro, você vê que a Bolsa só ganha do CDI em governos em que o CDI cai, em que os juros caem. Senão, não ganha. Ou empata, ou perde. Assim, da Dilma perdeu feio, né? A Bolsa caiu 40 e poucos por cento e o CDI subiu, acho que 60 e poucos por cento. No Lula 1, o juro veio de 25% para 13%, e a Bolsa porrou, subiu 130%, o CDI subiu coisa de 60, 50 e pouco. Lula 2, a gente teve a crise lá fora, né? 2008. Eles começaram a gastar mais, né? Então, e obviamente a crise também atrapalhou, né? Crise mundial. A Bolsa empatou com o CDI basicamente nos 4 anos. Depois a gente teve Dilma, né? Que foi a Bolsa caindo 40%, o CDI porrando. Depois a gente teve Temer, que os juros caiu de 14,25 na Dilma para 6,5 no final do governo Temer. E a Bolsa também porrou, deu acho que 3 vezes mais que o CDI. E depois Bolsonaro, que a gente teve o juro caindo durante a pandemia e depois subindo de volta. Fechou em 13,75, né? Que é o que a gente tem agora. A Bolsa perdeu do CDI. Ficou meio empatado, assim, quase a mesma coisa. Então, assim, a Bolsa não ganha do CDI se o CDI ficar em 13,75, 14% que está agora. Não ganha, porque a Bolsa não consegue subir. Assim, a Bolsa é basicamente resultado das empresas e múltiplo. Se o pessoal fica otimista, eles mexem no múltiplo. E o múltiplo se atualiza, digamos assim, sobe ou cai muito mais rápido do que os resultados. Os resultados da Bolsa a longo prazo crescem coisa de 12%, 15% ao ano, mais ou menos. Vai, com uma economia boa, talvez um pouco mais, economia ruim, um pouco menos. Commodities boa, um pouco mais, commodities pior, um pouco menos. Dependendo do dólar também, né? Que aí as exportadoras ganham com o dólar e tal. Então é mais ou menos isso. A Bolsa sobe uns 12% ao ano, sem contar os múltiplos.
Se o mercado fica otimista, os múltiplos sobem. Hoje a gente está nos menores múltiplos da história, porque está todo mundo super pessimista com o Brasil. Então a bolsa negocia tipo 4 vezes EBITDA. Que o múltiplo é mais ou menos a mesma coisa que preço por metro quadrado do seu apartamento. Você fala, putz, 10 o metro é, sei lá, em São Paulo barato, vai, mais barato. No Itaim é tipo 20 o metro, mais caro. E é a mesma coisa, tipo 4 vezes EBITDA é mais barato, entre aspas, 10 vezes EBITDA é mais caro. É a mesma coisa que o preço pelo metro quadrado do seu apartamento. Que aí o pessoal, quando consegue entender, cai a ficha, sabe? Fala, tá, entendi. Então, assim, a gente está muito barato porque tá todo mundo pessimista. Se o juro cai, o múltiplo da bolsa sobe, a bolsa sobe sem precisar que os resultados subam. Então, assim, aí você ganha 2 vezes, né? Porque o CDI vai ser mais baixo, quer dizer, o CDI vai subir menos no longo prazo, fica mais fácil da bolsa ganhar, e a bolsa vai negociar no múltiplo maior, quer dizer, a bolsa vai subir mesmo que os resultados das empresas não subam. Então, assim, se o juro não cai, o Ibovespa vai perder do CDI em 4 anos. Com certeza. Podem me chamar daqui a 4 anos e a gente discute isso de novo. Porque tá claro. Se você olhar Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer e Bolsonaro, tá escrito. É só olhar o nível dos juros. E o juro de 14 é muito alto. O que é triste, né? Porque a gente perdeu mais uma oportunidade, porque o aumento... Como o Brasil já teve um problema de inflação desde sempre, né? O Brasil tem um problema inflacionário. O Banco Central do Brasil, quando começou a ver que a inflação, por conta da pandemia, né, um problema mais de oferta do que de demanda, bateu no Brasil, o Banco Central brasileiro subiu taxa de juros muito rápido. Então, o Brasil foi na frente de todos os países do mundo. Quando o juro subiu muito... Como o Brasil fez a lição de casa antes, a expectativa para esse ano é de que a gente teria juro para baixo. Então, o juro sairia de 13 e iria para 10. Só que, quando vem um governo e passa a dizer, né, passa a ter o discurso, exatamente o discurso que a gente viu lá atrás, que é o do Lula 2, que o Bruce está falando, assim, não, a gente não está preocupado com dívida do país. Teto é uma estupidez. Teto é uma estupidez, a gente quer resolver o problema da fome e tal. Óbvio que tem que resolver o problema da fome. Óbvio que tem que ampliar todos os projetos e programas sociais importantes do Brasil. Só que você tem que ter um balanço. Se você quer aumentar isso, você precisa reduzir algumas outras coisas, né? E o caminho que tem sido feito lá era basicamente reduzir reforma administrativa, como o Bruce falou, tem muita gente trabalhando para fazer talvez pouca coisa. Custa muito caro, é ineficiente. E as privatizações. Esse é um caminho de você ter um balanço melhor, né? Uma empresa melhor gerida, ela vai ter mais receita e vai pagar menos impostos. Uma empresa que o governo toca de lado, está mais preocupado com a tarifa do que da rentabilidade, vai ficar mais ou menos aquilo lá e é isso, e vai empregar o pessoal do partido e beleza, né? Então, a pauta é muito ruim. A pauta é, não vamos fazer reformas administrativas, vamos tentar resolver o problema do déficit primário, né? Quanto que o Estado arrecada versus quanto que ele gasta. Aumentando receita, não reduzindo despesa. Provavelmente isso vai vir mais impostos. Vem mais impostos, o que o empresário faz? Vai embora, né? Ou vai Pega o embora, dinheiro dele. Investe menos, contrata menos. Bom, a rentabilidade dele diminui, obviamente ele investe menos. Não, e assim... Demite mais, enfim, Demite. né? A economia gira muito mais Tentar devagar. reduzir custo, né? Demite gente. Chegou a circular a história de que você não poderia mais mandar embora as pessoas se não fosse por justa causa. Assim, imagina. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, loucura. né? Então, quer dizer, deve existir em algum lugar no mundo, mas não deve ser um país muito próspero. Isso tenho certeza. E falando em setores, Renato e Bruce, quais setores que agora com o governo Lula, a gente ainda está vendo o que vai acontecer com a economia, setores que vocês olham com bons olhos para estar posicionado e setores que, olha, melhor não olhar esse setor agora? É difícil falar em setores, né? Porque tem empresas do mesmo setor que são completamente diferentes. Aí você fala, tipo, petróleo. Petróleo é Petrobras. Mas também tem a PetroRio, e elas são completamente diferentes, né? A Petrobras é um monstro estatal, que provavelmente vai ser usada para fazer política econômica de alguma forma. E a PetroRio é pequenininha, tipo, é 2% do tamanho da Petrobras, é minúscula perto da Petrobras. Opera de forma muito mais eficiente e vende petróleo para fora do Brasil. Petróleo nem passa pelo Brasil, né? Vai do oceano para fora já. Passa um barco e leva ele embora. Então, são completamente diferentes. Mas eu acho que o setor do petróleo com essa descoberta, entre aspas, né? O que a PetroRio está fazendo, que é basicamente comprar um campo maduro
de uma empresa muito grande que não quer mais explorar aquele campo e operar esse campo num custo muito mais baixo e gera uma enormidade de caixa para o acionista. Isso vem dando bastante certo e aí ela criou um setor, né? A 3R e a PetroRecôncavo, que fizeram IPO recentemente, basicamente copiaram a PetroRio, né? Elas já existiam, já eram empresas antigas de petróleo, que estavam lá paradas, meio largadas assim, e começaram a usar essa estratégia da PetroRio e vem crescendo também de uma forma bastante boa. A gente prefere PetroRio porque ela tem números muito melhores, né? Ela é muito mais eficiente. Se pegar EBITDA por barril, receita por barril, lucro por barril, geração de caixa por barril, PetroRio é muito melhor. Tá na hora, dá pra comprar ainda PetroRio ou você acha que tá um pouco cara agora, se a pessoa for comprar? Não, o crescimento da produção dela é um negócio absurdo. Ela vai Cresceu muito, crescer né? a O volume. produção. Ela cresceu, desde que a gente recomendou no começo de 2019, a produção dela cresceu coisa de 250%, mais ou menos. 2,5 vezes, até hoje. A ação subiu 12 vezes, porque ela cresceu a produção e ao mesmo tempo reduziu o custo. O petróleo subiu um pouco, o dólar subiu um pouco, então eles ganharam muito mais dinheiro. O EBITDA dele subiu coisa de 12 vezes, a ação subiu coisa de 12 vezes. Mais ou menos.